Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo na prisão, acorrentado. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse dia 29 de agosto, nesta sexta-feira, hoje nós celebramos o martírio de São João Batista. Sim, o precursor, aquele que veio como lâmpada para dar testemunho da verdade. Ele mesmo diz quando perguntado: então quem você é? João responde: eu sou a voz que grita no deserto: endireitai os caminhos do Senhor. Esse é João. A missão de João é a missão de cada um de nós. De cada um de nós. Qual é a nossa missão pela força do nosso batismo? Ora, não é outra senão ser um outro João Batista, para preparar a vinda do Senhor. Se João foi aquele arauto que preparou a primeira vinda do Senhor, nós somos aqueles arautos que precisamos preparar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que virá com poder e glória, mas o Senhor virá. Como nos diz o Catecismo da Igreja Católica, como nos ensina a Sagrada Escritura, como nos ensina a tradição da Igreja, Jesus voltará na sua parousia uma segunda vez. E nós temos, pela força do nosso batismo, a missão de ser profeta. Ser profeta como João Batista. Agora, saiba, irmãos, quando nós, a exemplo de João Batista, nós nos levantarmos contra toda a injustiça, contra todo o erro, contra toda mentira, contra todo sofismo, toda ideologia que é contrário ao Evangelho de Cristo, contra tudo aquilo que se levanta diante dos planos do Senhor para as nossas vidas e para a vida das outras pessoas. Saiba você, meu irmão, minha irmã, terá uma Herodíades que vai esperar uma oportunidade para poder nos pedir a nossa cabeça. Eu queria dizer para você, querido irmão, querida irmã, você que está a serviço da verdade e não tem medo de dizer a verdade com caridade, e aqui eu quero fazer um aspas, falando de João Batista, porque muitas pessoas dizem assim: não, isso daí é julgamento. Não é julgamento, meus irmãos. O Papa Bento XVI, na sua encíclica Caritas in Veritate, ele diz que a caridade sem verdade é sentimentalismo. Então essa história de que nós não podemos exortar e não podemos estar a serviço da verdade, isso é uma grande falácia. Porque a caridade, a verdadeira caridade, é aquela que liberta a humanidade do erro
do engano, de tudo aquilo que pode fazer perder. Ora, maior prova de caridade que a gente pode ter com alguém é se preocupar, antes de qualquer outra coisa, pela salvação da alma do outro. Claro, primeiro pela salvação da nossa alma. Nós somos os responsáveis diretos pela salvação da nossa alma e pela salvação da alma dos outros. Nós temos esse dever, é um dever de justiça, inclusive, nós lutarmos por isso. E quando nós estamos a serviço da verdade e não temos medo de viver a verdade e dizer a verdade de Cristo, não a nossa verdade, né? Porque hoje nós estamos vivendo um mundo que cada um tem a sua verdade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando da verdade absoluta. Que verdade? Jesus. Jesus é a verdade? É a verdade. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, meus amigos, Jesus é a verdade. E Herodíades, né, na primeira oportunidade, saiba, eu quero dizer para você que vive a verdade, sua cabeça está a prego. Existe muitas Herodíades por aí que está esperando uma oportunidade para pedir que alguém degole a sua cabeça e entregue numa bandeja. É pesado e triste, mas é uma realidade. Conta aqui a tradição, a história, que quando a cabeça de João Batista é entregue para Herodíades, ela tinha tanto ódio de João que o passatempo de Herodíades, sabe qual era o passatempo de Herodíades? Era ficar furando a língua de João, porque ela teve a cabeça de João, né? Então o passatempo dela era furar a língua de João com uma agulha. Esse era o passatempo da malvada Herodíades. Por quê? Porque, e claro, a língua, porque era com a língua que João denunciava aquilo que estava errado, né? A condição de Herodíades era uma condição pecaminosa e isso incomodou a ela e também Herodes, porque ela era mulher do irmão de Herodes e não podia. João Batista, com toda a coragem, com toda a parresia, João Batista denunciou isso aberto, disse para Herodes: olha, vocês não podem continuar com isso, não pode. E por isso, por ele dizer a verdade, na primeira oportunidade, Salomé, filha de Herodíades, sem saber o que pedir, pergunta para a mãe: a mãe, eu quero a cabeça de João Batista aqui. Então, meus irmãos, nós temos que estar preparados para isso, né? Para a perseguição, nós temos que estar preparados por causa de Jesus e da verdade de Jesus, para a tortura, para o cárcere, para o cancelamento, para tudo isso. Porque tudo isso, né, mostra que nós somos discípulos de Cristo, porque Jesus diz: o discípulo não está acima do mestre. Se eu passei por isso, vocês também irão passar por isso. Nós iremos passar também. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se você não sofre nenhuma perseguição, se você não sofreu ainda nenhuma perseguição, reveja o seu cristianismo. Reveja. Porque pode ser que você não esteja vivendo e fazendo a vontade de Deus, assim como Deus deseja de cada um de nós. Mas não tenhamos medo, né? Se Deus é por nós, diz a palavra, quem será contra nós? Nós contamos hoje com a intercessão de São João Batista, que é aquele que o próprio Jesus disse: dos nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que João. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que João. Então, peçamos hoje a intercessão de São João Batista no dia do seu martírio, o dia que nós comemoramos e celebramos o seu martírio, pensando a intercessão dele para que ele peça a Deus, para que a gente tenha força de continuar o nosso apostolado, né? Não se deixando intimidar por nada e por ninguém, porque, volto a dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.